Olha o Botafogo chegando, o cruzamento, Maurício! Todo mundo por lá, o cruzamento, Jamil. Túlio vai fazer! Gol! Essa do Luiz Fabiano! Sensacional, Jefferson! Partiu o outro Abreu! Bateu! Tá começando mais um BotaCast. Não, também não. Jeito de rica, né não? Por quê? Ah, sei lá, pelo cabelo. Se for, qual o problema? Já viu rico namorar pobre? Botafoguenses de todo mundo, univos! Assim como um retorno do tipo N5, a bancada original que criou este programa volta no mais alto escalão da glória do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, o maior clube deste país. Que maravilha estar de volta com vocês, meus amigos. Que maravilha voltar nesse momento, fazer esse programa que mistura felicidade, saudade. Mano, então vamos começar. Vou começar com o nosso Leandrinho. Como é que você tá, meu amigo? Quanto tempo? Poxa, quanto tempo, meus amigos, aqui novamente direto das terras geladas, com muita saudade de vocês, mas com muito calor, com muito fogo no coração, porque afinal é tempo de Botafogo, né? As coisas mudaram completamente e a gente vai trocar um pouquinho aí de ideia, matar essa saudade e quem sabe já deixar umas pequenas introduções para próximos capítulos. Boa, meu amigo. Rafa, como é que você tá, cara? Quanto tempo? Nas terras geladas também, junto com o Leandro. Pois é, que saudade de vocês, gente. Que coisa boa estar aqui junto de vocês para falar desse ano maravilhoso das nossas vidas e do Botafogo. É tempo de Botafogo, é tempo de BotaCast. Bora lá. Adorei isso, hein? Porra! Falar com outro pai da bancada. Sanizinho, como é que você tá, meu amigo? Respeitem o mais tradicional. Que prazer inenarrável, meus amigos. Poder falar essa frase com tanto sentimento, poder falar essa frase depois de tanto tempo. Olha, vocês não sabem o prazer que é estar de volta, viu? No BotaCast e ver o meu time estar de volta também. Tem muita coisa para falar, muita coisa aconteceu nesse período em nossas vidas e na vida do Glorioso, então bora para essa edição Premium, essa edição Gold, esse Masterclass que vai ser esse episódio do BotaCast hoje. Vambora! Joãozinho. Uma edição campeã, né, gente? Vamos lá, vamos dar um parabéns aqui a todos os botafoguenses, parabéns para vocês. Somos campeões pra cacete, meu irmão. E é só o começo, porque se a gente já começou ganhando a Libertadores, né, comemorando esse título, agora fodeu. Ficou mal acostumado, a gente vai ter que se, como o Léo falou aí, porra, esse ano vamos ganhar só a Copa do Brasil e o Brasileiro. Porra, ano que vem vai ser só o Carioca e mais a segunda Libertadores. Vai ser E isso, esses gente. vão ser os anos ruins, né? O pior Botafogo é esse aí que jogou esse ano, né? Os próximos vão ser ainda melhores e os Botacasts também vão ser cada vez melhores, porque, porra, se a gente fudido com o nosso time na merda, puto da vida, a gente fazia programa bom, imagina agora, né? É verdade, né? A gente tem que lembrar que é um programa que surge roendo o osso. Tá? Surge numa época de Botafogo rumo à segunda divisão, né? Quando a gente começou a falar de Botafogo no BotaCast, foi quando a gente estava caminhando para a segunda divisão ali em 2020, né? E o nosso intuito era de tipo, não, a gente precisa defender o Botafogo publicamente, a gente não pode deixar os outros falarem dessa instituição de qualquer forma, a gente tem que marcar presença. É muito foda isso, né? E hoje a gente vive uma realidade que não é mais defender o Botafogo institucional, é reafirmar exatamente
tudo que o Botafogo sempre foi, né, cara? Que maravilha, que maravilha. Vamos tentar seguir uma pauta. A gente nunca consegue, né? Impressionante. A gente não consegue seguir falar, não, vamos fazer pauta, vamos fazer não sei o quê, mas nosso querido Rafa fez como um bom roteirista, como um bom. Qual é o nome, Rafa? Que dá Cara, a pessoa que escreve não só roteiro, mas as peças publicitárias, redator. Mas eu não sou redator, eu sou designer gráfico. Mas como um bom redator, como um bom Mas, pois designer é, gráfico, tirei você aí é um bom redator. essa ondinha para fazer um roteirinho, para tentar Você é organizar essa bagunça, né? Porque é muito Como tempo um sem bom fazer, designer né? gráfico com o tempo, né, Rafa? Um bom designer gráfico com o tempo, ele foi lá e escreveu uma pauta. Pô. Pois é, cara, porque assim, como o Russo falou, e o João também, assim, muita coisa mudou, não só no Botafogo, né, mas para todo mundo aqui. Temos dois pais agora Putz. na bancada, né? Eu mudei de país, então, pô, tá, muita coisa aconteceu e muita coisa mudou no Botafogo também, né, cara? Então a gente precisava tentar dar uma organizada aqui para ver o até para passar um pouco do contexto geral, né, do que mudou na vida de cada um e do Botafogo nesses últimos anos aí, né? Bem, então o Rafa já deu o tom, né? Vai fazer um apanhado do que vocês. Vamos colocar uma linha do tempo aí desde o momento que a gente começou até agora, sim. O que mudou? Rafa, já vai contigo já. É o dono da Ah, pauta. a gente começou a gravar ali no início da pandemia, né? A gente estava recentemente, o Leozinho trabalhava junto comigo e com o João. Eu ainda trabalhava junto com o Russani e com o João, né? E de lá para cá veio pandemia, a pandemia acabou, o Botafogo caiu, o Botafogo subiu, o Botafogo foi vendido, e o Botafogo agora é campeão da América e do Brasil. Eu me mudei, estou morando. Agora eu sou vizinho do Leandro, aqui em Montreal, desde o ano passado. Tem uma galera boa botafoguense aqui, que a galera sofre junto e agora comemora junto, né? Nos jogos do Botafogo, grupo Le Glorieux. E é isso, cara. Da minha vida, casei, né? Casei, me mudei de país e sou campeão da América e do Brasil. Caralho, é muita coisa, Coisa né? pra caramba, hein? Pois é. Isso num espaço aí de quase 5 anos. É muita coisa, né? Quase 5 anos, pois é. É isso aí. Muita coisa. E a gente fez um programa, né? Falando assim, ai, como é que vai ser? Como é que você imagina daqui a 10 anos? Como é que você imagina 5 anos? Mas as nossas previsões, né? Os nossos Acertamos anseios algumas coisas. acertamos bastante coisa. Porra, mas a gente Acertamos foi pé no bastante. chão pra cacete, né? A gente foi no Foi. computado. Pô, Então, mas é então continua inevitável, contigo, cara. Josinho. O que tu acha que mudou, então? Porra, o que que Faz mudou? esse apanhadozinho aí. Não, o que que mudou? Eu acho que a Que gente você acha começou mais falando. interessante, né? Obviamente que a gente tem a mudança, né, do clube, que é Aí, indiscutível, é o que tá posto, né? Mas assim, tem coisas que mudaram dentro do Botafogo que a gente tinha antigamente que nós não temos agora. Então acho que tem algumas mudanças peculiares aí que a gente consegue ver com melhores olhos do que outras coisas. Isso pra você seria o quê? Porra, eu acho que o resumo disso tudo é falar de profissionalização, né? A gente atingiu aquele nível ali de ou chutar completamente do time, ou pelo menos dar menos voz a quem não tinha uma visão profissional, de excelência, de eficiência. E, e assim, também numa questão de seriedade, de tranquilidade também para fazer as coisas. Isso você pode ver. Depois a gente entra nesse papo de 2023, mas o Botafogo tinha aquele discurso de coisas que só acontecem para o Botafogo, que era fadado ao pessimismo. E, cara, agora a gente pode usar esse termo aqui de há coisas que acontecem com o Botafogo, né? E só acontecem pro bem. Ou melhor, tem coisa que só o Botafogo faz. Então,
nas nossas vidas. Eu acho que vai ser muito importante. Eu, por exemplo, me pauto muito no esporte, nessa loucura. Então, para mim, dá para dizer que é um dos anos mais satisfatórios, comportadamente falando aqui, né, da vida. Mas, de forma geral, eu não virei pai, gente, tá? Eu não tenho tantas novidades assim para contar. Pra Ainda, vocês. ainda. Ih, olha lá o cara. I was never really a runner. The way I see running is a gift, especially when you have stage 4 cancer. I'm Anne. I'm running the Boston Marathon, presented by Bank of America. I run for Dana-Farber Cancer Institute to give people like me a chance to thrive in life, even with cancer. Join Bank of America in helping Anne's cause. Give if you can at BofA.com/supportAnne. What would you like the power to do? References to charitable organizations is not an endorsement by Bank of America Corporation. Copyright 2025. Que isso. Mas, porra, quanto a futebol, se esse foi o pior Botafogo de todos os tempos, então queira saber o que vai acontecer com o João do ano que vem e dos próximos anos em termos de equilíbrio, saúde e sei lá, corpo, será que aguenta? Veremos. Aguenta sim. Foda, né? Aguenta. Acostumem-se, acostumem-se. Então dá o tom, Leandrinho. Fala tu. O que tu acha, cara? Cara, pô, as mudanças, assim, falando um pouco ainda sobre mudança de vida, né? Assim, nesse período eu já estava por aqui, né? Agora o Rafa chegou também para fortalecer nossa torcida aqui, que temos feito um grupo legal para assistir os jogos. Então, isso foi uma coisa que, por exemplo, durante a pandemia, etc., quando eu cheguei aqui em Montreal, não tinha, então a gente começou a se organizar para conseguir assistir os jogos juntos. Na minha vida pessoal, particularmente, eu acabei, assim, entre aspas, o meu plano de imigração para o Canadá, porque eu já estou como residente permanente, então que era um dos objetivos que estava traçado aí para eu conseguir. E em paralelo, cara, é muito maluco a gente pensar que há pouquíssimo tempo atrás, que se a gente for colocar aqui, quando a gente começou a fazer nosso BotaCast, que pensar que hoje, em 2024, agora, final do ano, quase Natal, a gente estaria comemorando 2 títulos, assim, dessa magnitude, do tamanho que o clube retomou de novo a proporção e também tudo que a gente vem conseguindo conquistar. Eu acho que eu daria essa pequena introdução para a gente falar sobre mudanças. E, cara, é engraçado essa parada, né? A gente sempre diz que o Botafogo é a nossa vida, que nosso caráter tá muito ligado ao Botafogo, né? As coisas que a gente pensa, como a gente vive. E é engraçado como minha vida, num paralelo assim, né, com o Botafogo, foi impressionante, irmão. Porque, assim, 2023, né, a gente tem aquele início maravilhoso e aí troca de técnico, né? Porque nunca se fala disso, né? A gente perde nosso técnico, a gente perde o Luiz Castro, a gente tem uma troca sucessiva de técnicos e não há trabalho que aguente isso, né? Então, assim, para alguns é cobrado uma continuidade de trabalho, mas dentro do Botafogo, à mercê da retórica da grande mídia, é qualquer coisa, né? E aí, ao mesmo tempo que ocorre essa derrocada, mais ou menos no meio tempo ali, eu fiquei desempregado, né? Então, assim, foram 2 coisas que andaram juntos. E aí, no início de 2004, né, eu consigo trampo. 2024. 2024. Aí eu consigo trampo. Isso numa ordem cronológica, tá? Não numa ordem de importância. Eu consigo trampo, eu termino meu mestrado e o mais importante de tudo, a minha filha nasce. E aí o Botafogo caminhando, tipo, junto assim, tá ligado? Então, 2024, ele tem um outro significado na minha vida, né? Primeiro da minha filha, que me traz uma outra perspectiva de assistir futebol e
a importância que a gente dá para isso. Então, hoje, o Botafogo continua sendo a minha vida, mas ele, se antes, quando minha vida não tinha isso, ele era o norte, meu principal hoje, ele tá lado a lado, né? Porque hoje meu norte é minha filha, assim. E é muito interessante acontecer isso justamente no momento que eu mudo a minha perspectiva de futebol, né? Eu assisti os pênaltis contra o São Paulo, ela tinha um mês e alguma coisinha, eu assisti os pênaltis contra o São Paulo com ela no meu colo, assim, fazendo ela dormir e eu assistindo os pênaltis. Então, assim, foi uma transformação na minha vida, assim, cara. E é muito foda isso acontecer, e eu acho que... E aí, em relação ao clube, Você vê essa transformação, né? Porque assim, você viu pênalti contra o São Paulo com ela no colo e você não jogou ela pra cima no gol do Matheus Mano, Martins, né? eu não gritei, eu não... Aquele chute, aquele gol do Almada, eu só consegui falar assim, pelo amor de Deus, Almada. Mas nesse volume que eu tô falando com vocês, tá? Foi nesse volume assim, ó, pelo amor de Deus, Almada. E eu queria berrar, porra. Mas assim, me deu outra perspectiva. E eu vou muito com o João, assim, quando ele fala do que, dentro desse processo todo, né, desde que a gente começou a gravar, e com esse intuito de defender o Botafogo institucionalmente, como o Botafogo, além do profissionalismo, o Botafogo ele tomou o protagonismo do futebol, inclusive para contar a sua própria história. Hoje quem tá com a narrativa do futebol brasileiro é o Botafogo. Retomou, Irmão, né? retomou, exatamente. E é isso que me deixa mais feliz. E eu acho que essa questão do filho, a gente teve um episódio lindo e maravilhoso, que é o Cartas para Heitor. Se você não escutou, por favor, escute. E eu quero saber do pai do Heitor, o que mudou. Heitor ainda grita o nome do ex-gigante? Eu acho que não, hein? Boa recordação. Do episódio e desse momento da vida do meu filho que ele não vai lembrar, vou fazer questão dele esquecer. Mas, cara, você foi falando Não vai ser sobre... difícil. Não vai ser difícil. Não vai ser. Você foi falando aí com a relação, né, Léo, da chegada da sua filhinha e essa relação, como muda o torcer, né, quando a gente tem filho, e principalmente filho pequeno, né? A gente teve aquele episódio, Cartas pro Heitor. Hoje eu tô com o Heitor e Luísa, né? Luísa tá com 6 meses, a gente tá gravando agora, ela vai bater 7 meses no final desse mês de dezembro. E aí você falando como muda a relação de torcedor, cara, me pega muito porque a gente, né, como torcedor do Botafogo, a gente teve que reaprender a lidar com essa torcida por esse clube, né? A gente foi tão, assim, angustiado, maltratado por gestões amadoras, então a gente sofreu muito na mão desse clube. Era uma relação nada amistosa, né? Era uma relação passional, mas nada saudável, vamos dizer assim. E durante muito tempo foi assim, né? E aí, desde o último episódio, desde a virada para SAF e tudo, que foi conectado muito com a minha vida pessoal, de me tornar pai pela primeira vez, cara, eu tive que me olhar e reaprender a fazer muita coisa da minha vida, sabe? Como você falou, né? O ponto central da minha vida virou outro. Eu aprendi o significado do que é amar de fato. Eu tenho plena consciência que eu não sabia o que era amar de fato, sabe? Eu aprendi agora, recentemente, com a chegada dos meus filhos. Então, assim, nesses últimos anos também, eu tive meio que todo mundo, acho, aqui no fórum e todo mundo na arquibancada, reaprender a lidar com esse Botafogo, um Botafogo que tem sequência invicta, um Botafogo que retoma o protagonismo do futebol, um Botafogo que reescreve a história do futebol brasileiro, porque se você for pensar, a galera fala, né, e você trouxe a questão do 2023 para cá, cara, foi um primeiro ano em que a SAF estava totalmente estabilizada e já começou a dar resultado. E eu não vejo outro clube na história do futebol brasileiro que pudesse escrever esse novo marco para o futebol brasileiro, que é o marco das SAFs, da profissionalização, senão o Botafogo. O Botafogo, ele é pioneiro pela sua própria existência. Ele escreve a história do futebol brasileiro e a história do futebol brasileiro se confunde com a existência desse clube. E aí esse marco, que é a virada da chave para profissionalização através das SAFs, a discussão
do limite lá de transferências, né, fair play financeiro e toda essa papagaiada, tudo começa com um movimento histórico desse clube histórico que escreve a história do futebol brasileiro. Então, assim, a gente teve que reaprender, e é inusitado até nas relações pessoais, né, de trabalho e tal, que a galera falava, né, no começo ali de 23, o Fogão tá bem, né, o elefante tá lá em cima. E aí eu percebia que pro final do ano eles estavam torcendo muito para alguma coisa acontecer, porque eles já não tinham mais piadas, sabe? E esse ano foi muito parecido, né? A gente vai discutir um pouco a trajetória desse ano, mas foi muito parecido da gente ter que reaprender a ser o time a ser batido, sabe? E não mais o time que era caçoado ou zoado, enfim, e tirado para menos pela mídia, pelos outros torcedores, enfim. A gente sempre soube desse valor, a gente sempre soube da grandeza desse clube. Mas viver isso, aí eu tô trazendo a relação de pai aqui, é muito diferente, né? Eu sempre quis ser pai, eu sempre quis viver isso. Mas estar com as crianças, e eu tô ouvindo o gritinho dele agora, do Heitor, na sala, brincando aqui ao lado, é muito diferente quando você vive o sonho, né? E o que a gente tá vivendo é um sonho, galera, assim. A gente sempre soube da grandeza, do tamanho desse clube. 2023 foi uma ferida difícil pra gente, porque foi o primeiro degrau que a gente subiu. Mas, repito, foi o primeiro degrau, né? Hoje a gente está vendo o quanto a gente pode galgar cada vez mais ano após ano. Então, assim, acho que teve uma relação muito direta para mim nesse caso de reaprender ou reacostumar-se, né? Porque é o que o Leandrinho falou agora, acostumem-se com esse novo Botafogo. Então, eu tive que me reaprender com esse novo Russani também, pai, com essa nova jornada que eu estou vivendo agora. E pai de 2, que é uma jornada tripla, um cansaço muito maior, enfim. Mas tem sido um período de muito aprendizado e muito bom. Mas citando o 23, né, eu acho que é importante a gente falar de 23 também aqui, galera. Eu acho que todo esse momento que a gente está vivendo agora, não sei como foi para vocês, né, mas hoje, olhando para trás, fica a pergunta, né, se você pudesse assinar um contrato lá em 2023, você vai viver tudo isso com o Botafogo, mas ano que vem você vai ter 2 taças, a de campeão brasileiro e a de campeão a de campeão da Libertadores. Vocês assinariam esse contrato, sabendo tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, tudo que a gente sentiu, vocês assinariam isso? Vocês fariam esse acordo? Porra, na hora. Na hora. Pô, tá doido. Não precisava nem ter 2 taças logo, mas tá bom. Com 2 tá muito bom. Pô, Na cara, hora. eu acho também muito importante, já te dou a palavra, tá, João? Eu acho sempre muito importante. Tem um rapper que eu sou muito apaixonado assim, e esses dias ele postou uma foto com a camisa do Botafogo, isso foi muito foda, que é o Dom L. E o Dom L ele tem um álbum chamado Roteiro pra Ainus, volume 2. Eu não sei pronunciar direito o Ainus, mas é A-I-N-U com trema Z, volume 2. E é um... E tipo assim, é um álbum que marcou minha vida. Marca até hoje e tal. E o álbum começa com um pastor falando o seguinte: você tem que entender que quando você não conta a sua história, o diabo conta a sua história no seu lugar. Mano, e esse álbum, se eu não me engano, ele saiu em 2022 para 2023. E isso martelava na minha cabeça, assim. E o que eu sempre contava, assim, cara, esse 2023 é a nossa Via Crucis. E assim, tipo, um papo muito religioso. Eu sou zero religioso, muito pelo contrário. Mas é engraçado, né? Como o futebol, Ateu, que também é graças a Deus. ateu, graças a Deus. Não, nem sou ateu, mas assim, eu, tipo, não me interessa, sabe? Tem tantas coisas pra pensar, mas enfim. Esse papo meio ecumênico, mas é engraçado como o futebol também é esse processo de fé, né? E é muito foda, eu acho que tem certos acontecimentos que é só o barco balançando pra ver quem fica e pra ver quem pula. E eu lembro de cada um que pulou do barco. E eu não tenho problema de dar... Agora eu vou fazer igual os psicopatas lá que bate na mesa e aponta pra câmera assim e Riscando o fala. nome da galera na folhinha, na Death Note. Eu lá. lembro de cada um. Eu lembro de que galerinha que fez documentário aí, que pulou do barco, rapaziadazinha que saiu vestido de pipoqueiro aí. Eu lembro de cada um de vocês. E aí, esse ano,
ele vem pra reafirmar tudo isso que o Sani falou. E como é bom escutar o Sani falando, né? E era isso. Desculpa, João. Vai. Não, que eu ia falar que eu acho que isso que você citou da fé é muito foda, né, cara? Futebol é. A nossa fé é isso, né? Nossa religião, ainda mais se a gente conviveu. Quis que o destino colocasse a nossa final da Libertadores na Argentina, que pra mim é um outro lugar também que eles alçam o futebol e essa paixão ao nível, pô, metafísico da coisa. Mas 2023 foi foda, foi um trauma necessário, né? Agora a gente consegue ver isso com calma, depois de passar por tudo, que foi um trauma necessário. Mas quando eu passei por esse trauma, eu fiquei muito fodido. É, Minha família ficava olhando pra mim e falando, caralho, o João tá deprimido. 2023 testou o mental de todos os botafoguenses, cara. Assim, Porra, pra cacete. Eu falei que eu ia isso que largar um pouco, né? Eu tentei largar isso um que o pouco. Leozinho falou, teve gente que pulou do barco e tal. E assim, eu não julgo quem pulou do barco, Não, eu julgo quem quem deu. menosprezou e sacaneou, como o Léo citou. Aí é pior. Não, Exatamente. aí Aí sim, mas sim. assim, quem resolveu dar um tempo e falou, tipo, pô, Não, cara, eu não beleza. quero mais saber e tal. Porque, cara, foi puxado, né, cara, assim. É saúde mental, né? É, você. Porque assim, o 2023 começou, pelo menos para mim, eu um pouco afastado do Botafogo, né? Tava no meu processo de mudança, mais focado na mudança e menos no Botafogo. E aí, pô, o Botafogo começou a ganhar e liderar o campeonato e abrir vantagem. E, pô, eu conversando aqui em casa, cara, caraca, o Botafogo vai ser campeão, bicho, o Botafogo vai ser campeão, o Botafogo vai ser campeão. E aí, quando você começa, você tava ali na sua, afastado, e aí o Botafogo vai te chamando, né? Não, vem aqui, cara, vem aqui que vai ser legal, ó. Tô aqui com um monte de coisa maneira, tô aqui liderando o campeonato, vai ser bom pra você, vem cá, vem cá, vem cá. E aí chega no final, entrega do jeito que entregou, é para testar a saúde mental da galera. E eu acho que 2024 foi um ano que o mais otimista dos botafoguenses começou pensando, tipo, não, cara, esse ano não vai dar muita coisa boa, e acabou dando no que deu, né, cara? Porque não tinha como também, se a gente for pensar em dar em coisa boa, você começando com o Thiago Nunes, né? Pois é, teve Isso é isso, né? verdade. Entendeu? Então, assim, a gente ficou naquela de, pô, 2023 foi aquele trauma e tal. Eu, particularmente, depois do jogo do Palmeiras, eu larguei mão. Assim, larguei mão mesmo, porque eu já estava muito numa pilha, assim, de, pô, vai ser campeão, vai ser campeão. Mas aquela virada foi de uma forma, assim, que parecia que tinha morrido realmente alguém da minha família, entendeu? Então, nisso, os traumas eles ficam fortes, né? Eles ficam. Foi de uma maneira que eu falei, cara, pra mim não dá. Eu segui assim assistindo os jogos, porque não tem como não assistir, Não tem mas como. não tem como você se abster. Mas assim, já naquela do tipo, obviamente, não torcendo contra, mas assim, eu já tava numa de, pô, não vai dar. E eu falei, cara, pra mim, particularmente, eu vou ficar um pouco de lado, vou deixar de lado, porque não vai ser legal. E a gente entra em 2024 com o Thiago Nunes numa do tipo, cara, a gente viveu ali momentos em 2023 que era a oportunidade da nossa vida. A gente Mas tinha você que nunca fez conseguir. chacota com o Botafogo. Muito Não, pelo não, isso contrário. aí Você jamais. cobrava, você ficou chateado, Exatamente. você ficou mal. Isso aí eu respeito muito, tranquilo. Mas você não fez chacota Não, com o isso aí Botafogo. não tem como. Isso aí não tem como, porque aí já é falta de respeito com a instituição, pô. Entendeu? Então, mas quando começa 24 com o Nunes, a gente, putz, caraca, 23 É porque não o ano terminou. começa, exatamente, o ano começa com a mesma cara de como Exato. terminou o ano passado, né? Cara da derrota, né? O cara era a cara da derrota, falando. Ele mesmo tocava em 23 direto, porque o clube ainda não se recuperou e etc. Então, assim, parecia que 24 seria como 23, assim, o que aquele pesadelo continuaria, né?
E aí, aos pouquinhos, a gente foi vendo que tinha alguma coisa. O potinho de ouro do final do ano aí tava reservado pra gente. Sim, e tem um ponto também, né, André, assim, que a gente olha muito pro elenco, né? Eu lembro que no final de 23, né? E aí olhando, lógico, olhando hoje para trás, tudo faz uma história épica de Hollywood, né? Mas Maravilhoso. eu lembro que você pegava alguns jogadores, eles ficaram muito marcados naquele 23, né? Você tem Marlon Freitas, você tem Tietê, você tem Marçal. Ídolo. Ídolo. Pois Marlon é. Freitas, ídolo, tá? Pois é, e aí hoje, né, Léo, isso que é legal, a construção desse personagem, digamos assim, com o passar dos meses, né, e a volta que ele deu, para mim é ídolo também, com certeza. Mas é legal a gente olhar com a ótica de hoje, das conquistas, e ver como foi importante, e é difícil a gente falar essa frase, né, como foi importante a dor para nascer esse time campeão. E aí a dor é de geral aqui, né? Eu parei de assistir, igual o Leandrinho, eu parei de assistir. Na real, eu já não estava assistindo. Eu comentei com vocês que eu já não estava assistindo os jogos porque eu não conseguia assistir, então eu só acompanhava pelo aplicativo. Eu tenho um vizinho que é mais botafoguense, assim, absurdo, de botafoguense. Então eu acompanhava pelos gritos que ele dava a cada jogo do Botafogo. E aquele jogo do Palmeiras me fez muito mal, assim. Acho que pegou no lugar muito ruim de frustração, sabe? E aí eu parei de vez de acompanhar, né? Não olhava, desinstalei todos os aplicativos, notícia, fugia mesmo do Moleque, algoritmo de qualquer notícia sobre isso. eu Mas quebrei eu a acho lareira de casa. Eu quebrei a lareira. Só que eu fui dar um. Tipo, sabe aqueles tapas que você dá na parede? Tipo, que merda! E você dá um tapa. E eu dei na chaminé. Irmão, quando a minha mão tava encostando na chaminé, eu já tinha percebido a merda que eu tinha feito. Caguei a sala toda. Foi foda, irmão. Foi foda. pois é, eu tenho amigos que foram parar no hospital, pô, com pico de pressão, arritmia e tal. Então foi um momento muito doído, né, para todo mundo, assim. E aí olhar para aquele elenco, né, e alguns remanescentes, e entender hoje que aquele elenco tinha algumas falhas na construção, de peças que não renderam o que poderiam render e tal. Então você olha para um 24 também, e é importante a gente falar sobre elenco, né, que eu acho que tem sim o dedo do técnico, quando o Thiago Nunes chegou. Tem sim a questão do Bruno Lage, todo mundo já sabe disso, todo mundo viveu isso, né? Aquele momento triste da coletiva. Mas tem a pegada do elenco, a recuperação emocional ali. Foi muito importante a ser feita também, a recuperação de alguns jogadores. E aí o Léo puxou o Marlon, que para mim, cara, é a base, a estrutura mental, física, técnica desse time de hoje, sabe? E Do Russo, time que foi campeão. Oi? tem Concordo uma parada demais. muito forte nisso que você tá falando, que dois dos caras que pra mim, eu vou antecipar esse papo, tá? Pra mim esse elenco tem dois ídolos. É o Marlon e o Tiquinho. Esses dois caras, eles já subiram num patamar que pode pintar no muro quando quiser, que não vai ter pra mim discussão. Óbvio, tem Pô, gente que só vai os discutir. dois? Eu acho que cravado, sim. Cravados, Hum. agora sim. Com potencial, eu coloco mais uns três aí e olha lá. Mas assim, tem uma coisa muito forte no elenco. E aí a gente tá com dois pais no grupo. O lado desses caras com pai, né? Olha que loucura isso. Eu não sei quem conseguiu se emocionar. Parabéns aí, tem um nervo, uma firmeza de emocional que eu não consigo chegar. Mas, porra, o vídeo do Marlon Freitas chorando, se emocionando. Tá Nas Tá maluco. maluco? e Tá depois maluco na aqui. Eu final. chorei fácil. Chorei fácil Pessoa que demais. viu, Chorei muito. botafoguense que viu aquele vídeo e não Foi inteiro. chorou, morreu por dentro, tá morto por É dentro. impossível. Ele E o virou, pra Tiquinho, mim, ele idem. virou ídolo. E para mim, ele virou ídolo nesse momento aí. Quando eu olhei esse cara, o que ele fez, o que ele falou na roda lá da rapaziada, eu falei, irmão, bota a braçadeira de capitão da seleção brasileira no braço desse homem, porra. Que isso, tá maluco? E é foda, ele foi com certeza um dos pilares pra gente se tentar um time assim, passando por trancos e barrancos, superando o trauma. E o Tiquinho também, cara. O Tiquinho é um cara muito importante que perdeu o pai durante a temporada. Com certeza era um cara que já tava com o emocional abalado de 23. Ele sentiu, como alguns do elenco sentiram,
E ele parece ser um cara que ficou ali tentando levar, e a gente viu que o cara estava respondendo mal no campo, por ter sentido a perda do pai, por ter sentido 2023 como foi para ele, a ligação pai e filho, Botafogo, Botacast, tá forte aqui, né? E tem uma poesia bonita nisso da gente sair e colher um fruto positivo, apesar dos traumas que viveram com perda de pai, no caso dos jogadores, com perda de título, né, no caso do âmbito esportivo, e conseguir colocar o mental, colocar o emocional, que sempre foi uma parada que o Botafogo, o botafoguense derrapavam, né? Como a gente não pode esquecer de derrapadas mentais e emocionais do nosso time, dos nossos jogadores nos últimos, sei lá, 20 anos. Então, é aquilo, a chave virou, o tempo é de mental forte, o tempo é de Botafogo com mental forte agora. E Mas essa aí o chave. nosso. Vai lá, Posso vai lá. só um minutinho, só pra falar um negócio do Marlon? Assim, por que que eu considero isso, tá? Eu tenho uma personalidade da seguinte forma. Se eu me fudir em algum momento, tipo assim, eu não vou ficar, acho que eu não vou tentar mais. Não. Eu falo, filho da puta? Então agora você vai ter. Então, assim, se não deu certo dessa vez, irmão, na outra vai dar. Só pode dar. E o Marlon, ele é meio que isso, tá ligado? A parada, o castelo ruiu na frente dele. E ele é do tipo do cara que faz assim, ó. Ruiu dessa vez, então o próximo castelo vai ser pica, filho. Só que assim, ele é tão foda que ele permanece, ele é tão foda e ele é tão corajoso. Essa é a palavra que eu quero usar pro Marlon e porque eu considero ele um ídolo. Porque ele é muito corajoso. Ele enfrentou todo mundo. Ele enfrentou uma história, ele enfrentou um acontecimento, ele enfrentou a torcida, ele enfrentou um monte de coisa, ele permaneceu, ganhou o vestiário, ganhou braçadeira de capitão, ganhou um brasileiro e ganhou uma Libertadores. Ídolo. Muito obrigado pela parte. Era só isso que eu queria falar do Marlon. E tem um mas ponto, Léo. Vamos lá, vai lá, Rafa. E eu odiava o Marlon Freitas. Era isso que eu ia comentar. Você criticou ele, Mr. Piscadinha, por um bom tempo, Capitão Piscadinha. Eu acho que no final do ano que vem, do ano passado, todo mundo tava com ranço de todo mundo que tava lá, cara. Isso é verdade, isso é verdade. Eu acho que no final salvavam as poucas peças dali, acho que de crítica mesmo. Assim, era o Tiquinho, talvez o Tietê ali, que bem ou mal terminou ali. o ano correndo e... Danilo, acho, e olha lá. Mas era assim, no máximo isso aí mesmo. Exato. E aí teve também, né, o Léo traz, ele enfrentou realmente crítica, enfrentou torcida, e cara, acho que ele enfrentou ele mesmo ali, no sentido, essa imagem da piscadinha no jogo, acho que foi contra o Palmeiras, né, que ele dá, isso marcou muito. Isso marcou muito a imagem dele ali, né, nesse final de ano, que a galera precisava de um vilão. Todo mundo procurou um vilão ali no final do ano. E aí essa imagem marcou muito. E essa recuperação, e aí eu concordo com o Joãozinho, para mim o Marlon é ídolo já, hoje, consolidado, consagrado. O Tiquinho tem alguns pontos com relação, faço parênteses da perda do pai, óbvio, isso abala qualquer pessoa, mas o Marlon, por toda essa construção que ele teve, e você ouvia ele falando como um ídolo já no vestiário, sabe? Isso que me pega muito. Esse vídeo no vestiário lá na Argentina, o depoimento dele, a forma como ele se emociona, cara, isso era ídolo em campo, né? O primeiro gol, quando sai, a forma como ele comemora dentro de campo, cara, isso era ídolo. Tinha que ser ali. Aqui. Exatamente. Então, essa construção que ele fez de sair do cara da piscadinha pro cara que emociona a gente no vídeo bastidores, a gente sabe que ele ia jogar com a mesma gana que a gente jogaria por esse clube lá dentro, é o que faz, para mim, o único ídolo hoje desse elenco. Assim, eu considero o Marlon o único ídolo, mas também acho que tem um papel importante que a gente pode começar a comentar, que é sobre o nosso português, que chegou e foi muito importante para essa virada de mentalidade que o clube precisava. Não digo só o elenco, que o clube precisava. Dr. Jorge.
Porque toda vez que se levantava a pauta de 2023, ele cortava. Toda vez que falava, o Botafogo vai pegar o Palmeiras. Uh-oh. The last cookie. You can get a new box of cookies in as fast as an hour with Walmart Express Delivery. Are you my guilty self-conscience? No, I'm the voice offering you promo code EXPRESS for free delivery on your first order. Hey, who ate my cookies? You mean, these cookies? Order now. Welcome to your Walmart. Promotion valid for first express delivery order. $50 minimum subject to availability. Restrictions apply. E o Palmeiras vai pegar o Botafogo. Então ele colocou o grupo também num patamar de competitividade, de mentalidade, que acho assim, que foi muito importante para o momento que ele chegou. Se ele chegasse um pouco atrasado, um pouco depois, algumas rodadas depois, eu não sei se a gente conseguiria o mesmo êxito, sabe? Acho que ele chegou num momento muito propício para o clube viver tudo que viveu em 2024. Não sei se vocês concordam. Ele é muito foda, ele tirou o Palmeiras pra merda, pô. Na entrevista que ele deu, ele tira o Palmeiras pra merda. Ele falou, eu não tenho sentimento nenhum pelo Palmeiras. Caralho! Tipo assim, ele não meteu nenhum, tipo, não, a gente sabe que é o melhor elenco, o melhor futebol, pipipi, popopó, todo esse papo de ESPN e Sport TV, mas o melhor futebol é chuveirinho dentro da área. É só isso que eles têm. Tirou, acabou isso. É porque tem o Estevão, o poderoso Estevão tá dentro do calção do Barbosa até agora. Então, assim, quando ele chega, ele fala, não tenho sentimento nenhum pelo Palmeiras, se nós vamos enfrentar eles e eles também vão nos enfrentar, moleque, ele tira o Palmeiras pra merda. E isso é fundamental, filho. Desculpa te cortar, Léo. Eu acho que Não, vai lá. Ele conseguiu, assim, em muito pouco tempo, se comunicar com a torcida do Botafogo de uma forma que parecia que ele estava já há anos no clube. Porque teve alguns momentos, até mesmo agora no final, que a gente teve alguns empates ali, que a torcida já começou a querer dar aquela rateada ali de baixar a guarda. Porra, ele veio antes da final da Libertadores mesmo. Não me lembro agora se foi antes da final da Libertadores ou se foi antes do jogo do Palmeiras que ele chamou aquela coletiva e falou tudo que nós, torcedores, precisávamos ouvir. Então, assim... Foi antes do jogo do Palmeiras. Foi antes do jogo do Palmeiras, né? Perfeito. E, assim, aquilo ali, já deu um ânimo, uma confiança, a forma como ele fala, a forma como ele se expressa, que parece que ele já está há muito tempo no clube. Então, eu acho Palmeiras brasileiro, né? Só pra Palmeiras brasileiro, isso exatamente. Tá, beleza. E eu acho que isso ajudou demais nessa virada de chave, porque ele teve um entendimento muito rápido do que é Botafogo, entendeu? Do que que representava esse peso de 23, do sofrimento de 23, mas que precisava colocar uma pedra ali e vamos seguir. A gente tem uma boa equipe, a gente vai se fortalecer aqui e vamos para frente. Então, caras como o Marlon, que, internamente você já via que ele tinha ali aquela liderança, mas que o cara simplesmente, não tem como você ouvir as palavras do cara ali e tu não querer correr em campo, cara, entendeu? Então, ele chegar junto, dois jogadores também, acho que foi, importantíssimo a forma como ele conseguiu captar o que a gente precisava nesse momento e ter essa virada de chave tão rápida. E com isso também trazer a torcida para si. Eu acho que essa mentalidade dele de vencer, né? De ser viciado em vencer, de sempre entrar em qualquer jogo, seja no Rio, seja na Argentina, em São Paulo, ele entra para vencer. Ele vai para vencer o jogo. E, aí, e não é aquele vencer histérico, né, Rafa? Não, é com plano de jogo, é com organização. Você vê que é a competição, né? Que ele sempre fala assim, né? Competir. E ele consegue fazer com que o time assimile essa mentalidade, não só em termos de postura, mas em termos de comportamento tático também. Você vê que o Botafogo rapidamente se torna um time de propor jogo e de agredir o adversário e de estar sempre ali marcando em cima e correndo o jogo inteiro. E aí você
Você vê o time em campo agindo de acordo com o discurso do técnico que tá lá no banco. E aí você olha para o banco, você vê o técnico na beirada do campo ali, o tempo inteiro orientando o time e gritando e empurrando o time para frente. É uma mentalidade vencedora que ela começa na coletiva, passa pelo treino e dura o jogo inteiro. E durou o ano inteiro, assim, né? Sim, sim, Rafa. E aí você vê que essa mentalidade sobre vencer, né, que é a importância e o vício quase, né, vencer, 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 dependendo do jogo, ele entende que ele precisa vencer mais. Sequências de palavras proibidas nesse podcast. Oi? Sequências de palavras proibidas nesse podcast. Tô zoando. Mas ele entende também que vencer e como vencer é importante, que dá para abrir mão da forma como ele joga pela vitória, como foi no jogo contra o Inter pelo Brasileirão, que para mim foi uma das partidas mais importantes do ano que a gente fez, assim. Porra. Ele tava, não tá? Pois é. Eu acho que aquele jogo, assim, foi um jogo que a galera fala tanto, né? Isso se falou tanto e bem feito, que calaram a boca, sobre a mentalidade do Botafogo, o mental do Botafogo. E, cara, aquilo ali para mim foi uma aula de comportamento tático, né? De um time, de uma equipe que quer e que sabe vencer. Então, ela fazer a leitura do jogo, entender o que o jogo pede, entender o que a equipe adversária está se propondo a fazer e como eu vou garantir essa vitória, porque é isso. A E importância é da vitória. entender o que o time tem para entregar também, né? Porque assim, Exato. é um time que está jogando no Beira-Rio, parte para cima do Inter para tentar definir o jogo no início, porque sabe que está cansado e que talvez não vá conseguir buscar uma vitória se precisar no final do jogo. Então ele consegue definir ali, fazer um gol no início do jogo e consegue se portar em campo de um jeito para segurar um resultado importante que Sempre até um jogo contra o Inter, né, gente? até os últimos minutos ali, a gente estava sendo campeão naquela quarta-feira, né? Isso, e o Rafa falou uma parada muito importante que é até o último minuto. E é muito interessante como esse Botafogo, né, de 2024, ele também é uma antítese do Botafogo de 2023, porque se antes a gente tomava gol aos 48 e era aquele sofrimento, hoje a gente tem inúmeras vitórias que o Botafogo conseguiu nos 49, 50, 52. É impressionante o que esse Botafogo... O jogo contra o Fluminense, por exemplo, uma bobeada do... Os dois jogos contra o Fluminense foram Os dois jogos contra decididos. o jogo contra o Fluminense, o Patético Paranaense, que vai jogar a Série B e não volta. Foi amassado por eles, tá? Esse foi um dos piores jogos do Dr. Jorge no Botafogo contra o Atlético. Sim. Sim, e o é empate isso veio também. uma cabeçada no último lance. Do senhor Bastos Kisanga. Bastos Kisanga. E é isso que também define muito esse Botafogo, né? O Botafogo, ele se recusa a perder, e eu acho isso muito, muito foda. Eu não sei se vocês querem já levar isso... O João não falou ainda, né, do Arthur Jorge. Ficou faltando o João, né? João, você não falou, eu acho. Não, eu ia falar pra gente também lembrar do Arthur Jorge, mas sem esquecer do Fábio Matias, que foi extremamente importante. Sim, importantíssimo. Bem, menção honrosa. Muito mesmo. Ele trouxe o moral de volta pro clube, né? Pro clube, pro time. Eu acho que ele dá aquela injeção de ânimo. Ele classificou a gente pra Libertadores, né? Ele começou esse ciclo. Isso. Ele é muito competente. O Fábio Matias é um profissional muito competente e eu torço muito que ele tenha uma belíssima carreira, porque ele merece isso, cara. Parece ser um cara muito sóbrio, né? Falando e treinando. Ele é amigo pessoal. Parece história de pescador, mas né? Minha esposa tem uma prima e essa prima dela é amiga pessoal do Fábio Matias, né? Então, quando ele tava no Botafogo, ela até falou comigo, cara, que legal, o Fábio tá no coisa. Tomara que ele seja efetivado. Eu falei, Steph, eu acho que não. Eu acho que ele não é o técnico pro Botafogo, por esse projeto do Botafogo, mas eu tenho certeza que ele é um técnico muito competente e ele vai ser muito, como é que eu posso dizer, muito, muito vencedor
no projeto que der o suporte pra ele, porque ele é bom, sabe? Então é muito legal, João, tu trazer o nome do Fábio Matias aqui, porque nós somos um clube que reconhece a nossa gente, né? Pô, muita coisa. E saiu uma notícia, eu não sei se foi hoje, foi há pouco tempo, falando que ligaram pra ele quando tava comemorando o título do vestiário, assim, não sei se foi jogador, comissão, e ele se sentiu honrado, ele tem uma ligação forte pra caramba, apesar de ter ficado pouco tempo no clube no Ele gravou total. um vídeo falando disso, não gravou Eu acho que foi, recentemente? não foi agora? Pouco tempo mesmo. Eu achei Ah, bonito essa atitude. e legal terem o reconhecimento no momento ali, né? Não só depois, Sim. quando para Sim, com pensar. certeza. No calor ali da conquista, você, pô, Sim. lembrar do cara e reconhecer o cara na hora, isso é legal. E é no comando do Fábio Matias que a gente tem os principais jogos marcantes, né? Porque, por exemplo, eu acho que um dos jogos marcantes, que inclusive tem golaço, é aquele 6-0 contra o Aurora. Eu acho que aquele 6-0 contra o Aurora faz todo o grupo se olhar e falar assim, ó, olha aí, ó. Olha o que a gente sabe fazer. Pro mental, Exatamente. né? Não só tático, né? Pro mental também foi muito importante aquela deslanchada, assim, né? Pra apagar um pouco do que estava muito recente na memória do elenco, da torcida, reconectar, sabe? A gente viveu outros períodos ruins. Reconectar, Sani, é isso. É tipo, a torcida também olhou e falou assim, ó, esse é o Botafogo. Olha o Botafogo aí, ó. Esse é o Botafogo. E, mano, que jogo. Mas desculpa, Sani, continua, por favor. Não, só ia falar isso. Acho que ele foi importante para esse período de reconexão do time com a torcida e também eu acho que é legal a gente trazer um personagem, né? Já que a gente falou do Marlon, que para mim é ídolo, mas se tem um personagem que merece muito crédito, assim, e muito carinho, que é o Júnior Santos, né? Nosso Jaco, o Jacaré. Porque nesse jogo foi quando ele começou a viver a fase mais importante dele nesse ano ali no clube, que depois ele se contundiu, ficou um tempo afastado, mas esse período, cara, ele carregou o time ali, né, na pré-Libertadores, classificação Nosso para artilheiro, né? Nosso artilheiro. Exatamente. Ele faz 4 gols nesse jogo, né? Nesse 6-0. Eu acho que ele faz 4 gols. Eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Júnior Santos roubou o gol do Tiquinho ou a bola ia pra fora? Qual gol? Acho que é o quarto gol que o Tiquinho dá aquele drible espetacular. Aí só que ele vai passar pelo cara e cai. Seria pênalti. Seria pênalti. Mas aí o Júnior Santos. Pênalti gol. Eu acho que não ia entrar, não. Se ela tivesse ido pro gol, acho que tinha um zagueiro, porque dava pra tirar até, não tinha? Ela tava indo devagar, não tava, não? Não, ela tava indo pra fora, eu acho. Não sei se ela tava indo pra fora. Então, fora mesmo. Mas, então ia pra fora. Então, beleza. Então tomou. Mas assim, eu acho que eu vou numa posição... O Júnior Santos é um personagem que tá... Assim, eu acho que o roteiro desse ano do Botafogo tem muito detalhe bonito, né? Muito detalhe que parece que foi escrito por bons roteiristas, né, cara? Assim, é o que o Sani falou, né? O Botafogo, ele tá sempre escrevendo a história do futebol brasileiro. Impressionante. E do jeito que foi escrito esse ano, né? A gente tem, por exemplo, o Júnior Santos, que começa o ano ainda naquela mística do Kragri, né? A gente não sabe se ele vai fazer a jogada do craque ou do bagre. E inclusive no início do ano, no Carioca, ele tem os momentos que a gente, porra, cara, não acredito, esse cara irrita, o cara só erra. Ele chega a jogar de lateral direito com o Thiago Nunes, se eu não me engano. E aí, cara... Caramba, rolou isso, eu não lembrava disso. Rolou, porque a gente tava sem lateral, tava só com o Ponte, né? E o Ponte não tava muito bem, e aí o Thiago Nunes, eu acho que arma um esquema com 3 zagueiros e bota o Júnior Santos na ala direita ali. E ele até vai bem. Mas aí, o cara... O Vitor Sá também jogou de lateral direito, Vitor lembra? Sá também foi improvisado ali. Mas aí o Júnior Foi por Santos... isso que ele saiu, né? Ele ficou meio puto e tal. Não, dizem que não foi muito bem por isso que ele saiu, não, mas isso é papo para outra editoria, né? São motivos bíblicos, mas depois a gente fala. Isso aí. E
E aí o Júnior Santos também ele tem uma puta virada de chave nesse ano, né, cara? Porque ele mete 4 gols aí nesse jogo contra o Aurora e cara, parece que o bicho foi possuído pelo Garrincha, com a mistura ali do Garrincha com o Jairzinho, que ainda tá vivo, mas foi parar ali também, entendeu? E mete gol de tudo quanto é jeito e faz jogadas que demonstram que pô, o cara tem uma qualidade, né? Ele faz jogadas muito, muito boas e passa a ser uma figura muito importante. Como vocês falaram, carrega o Botafogo aí nessa fase de transição entre o Thiago Nunes e o Arthur Jorge. O Júnior Santos, eu acho que ele é o cara que carrega mais o time aí nesse momento pô, tem um excelente destaque a ponto da gente questionar se o Luiz Henrique ia barrar ele ou não, né? É verdade, é Na verdade. época, E ele né? faz. Tipo assim, os gols do Júnior Santos, eles são gols marcantes, assim, tipo, aquele gol lá contra o Red Bull com -1 aos 50, tá ligado? É, Então, assim, porra, isso é bizarro. é foda. Mas, pô, o cara começa a ter um puta destaque. E, assim, ainda tem o seguinte, ele faz jogadas de muita qualidade. Tem um dos gols na goleada contra o Juventude, acho que é o gol do Danilo. Pô, ele dá um drible dentro da área, que ele puxa a bola por trás. Pô, cara, aquilo ali é Impressionante. 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 Aquele é impressionante, mano. E é o tipo de. Ele tem um tipo de inteligência muito foda, né? Porque ele assiste os lances enquanto ele tá fazendo a massagem, ele vai assistindo os lances. E se você for ver, por exemplo, o último gol da Libertadores, isso é lance que a rapaziada faz, pô, assistindo. Ele falou, né? Que ele Fala que assistiu acho o que Neymar fazendo aquilo e é. tal. E é muito interessante como ele é inteligente, né? Pois é, e aí ele tem esse roteiro do ano dele, né? Que ele começa a se destacar pra caramba, e no momento que ele tá na melhor fase da vida dele, jogando bola, provavelmente, aí, pô, ele quebra a perna e fica, sei lá, um tempão afastado, né? No Foi jogo que contra o jogos? Inter. No jogo No contra jogo o contra o Inter. Inter no Rio, né? O Inter é um time que está sempre fazendo parte de situações Momentos marcantes. históricas no Impressionante, Botafogo né? de hoje em dia. É. Impressionante, impressionante. E para vocês, tipo assim, quais foram os principais jogos marcantes desse ano? Sem falar de final, né? Porque eu acho que tem uma final aí É, que foi um pouco óbvio, óbvio, marcante. óbvio, sem falar de final. Um já foi tratado aqui, que eu acho que é o jogo contra a Aurora, mas qual é o outro? Eu falei do jogo contra o Inter, pelo momento que a gente viveu, eu acho que é um jogo muito... E a forma como o time jogou e ganhou, eu acho que foi muito importante para calar a boca de muita gente, sabe? Que era o momento que a gente precisava calar a boca de muita gente, calar a boca da mídia, da imprensa, que começava de novo a levantar uma possível volta de 23, enfim. E a gente precisava fazer acontecer, né? Precisava mostrar o valor desse elenco, o valor da entrega desse time. Mas, cara, tiveram outros jogos, assim, e aí quando quando eu começo a puxar os jogos, tem um personagem também, e é isso, esse elenco é recheado de personagens que dariam histórias de Hollywood, né? O Gregory faz gols muito importantes também nessa trajetória. Ele mete um gol no Red Bull lá na casa dos caras, no É finalzinho do jogo, verdade. Finalzinho, falou? foi foda. Cara, que é um gol muito importante pra gente, sabe? Naquela altura ali do campeonato. Ele mete gol, que foi o primeiro gol contra o Palmeiras no jogo, dentro do Allianz, o nosso salãozinho de festas. E ele mete o gol do título do Brasileirão, né? Que é o gol ali contra o São Paulo, que define, enfim, fecha a casinha. E ele é expulso aos 40 segundos. Então, assim, você começa a lembrar de alguns jogos marcantes, tem sempre o Gregory ali meio que envolvido. Então tem muito personagem, né, recheado nesse elenco. Mas se eu fosse colocar alguns jogos importantes, eu acho que eu colocaria esse jogo contra o Inter, eu colocaria o jogo contra os Mulambos aqui, que a gente fez aquela goleada com o Matheus Martins puxando o cheirinho, que eu achei maravilhoso. Foi um jogo muito importante para a gente ganhar do rival em casa, uma goleada, para não deixar dúvida, enfim, foi um jogo muito importante para isso.
E o jogo contra o Palmeiras lá pela Libertadores, assim, eu também acho, não é uma final, mas foi uma final antecipada, né, praticamente. E foi muito bom ganhar da tia Leila na casa dela, cara, de verdade. Moleque, a gente a gente surrou o Palmeiras esse ano. Foram Mano, 4 jogos. A gente bateu 3 vitórias firme. e um empate. A gente bateu firme no Palmeiras. Uma eliminação no Brasileiro. Uma eliminação na Libertadores. E a gente ganhou um brasileiro na casa dos caras, porra. A gente ganhou lá. Eu colocaria o primeiro jogo o jogo do primeiro turno no Engenhão, Botafogo e Palmeiras, com o gol do Tiquinho, que assim, esse ano foi muito simbólico especial, também, né? Porque ele teve muito simbolismo, né? Você tem o simbolismo do Marlon representando essa virada de espírito, você tem o Tiquinho fazendo o gol da vitória em cima do Palmeiras no Engenhão, o Tiquinho que perde o pênalti em 2023. Você tem o Adrielson fazendo o terceiro gol no jogo do Allianz Parque, que foi o Adrielson que foi expulso naquele jogo do 4-3. Então, cara, tem muito detalhezinho nesse ano que, assim, escolheram personagens muito, muito especiais para contar essa história e entregaram um bom roteiro. Eu vou falar de um jogo Daria um importante. bom documentário, hein? Porra, vai ter, né? Óbvio que vai ter. Tem que ter, Óbvio que vai ter. tem que ser um documentário de verdade, não um especial Sério? do Esporte Espetacular, né? Tem que ser uma série. Eu entendi a referência, aquele meme lá do Capitão América. Aqui, eu vou colocar um jogo que foi importante, que é desvalorizado até por ter sido uma porrada que a gente tomou. No Carioca, o 9º jogo da temporada, a gente perdeu. Foi um evento canônico, que eu gosto de dizer. Que é aquela época que o vascaíno tá achando que, porra, a nossa defesa é melhor que a deles, Barbosa é um lixo, goleamos eles, vamos botar pra fuder no Brasileiro. O Vasco ganhou da gente de 4-2. Nesse jogo, o Thiago Nunes foi demitido. Em meio a isso, a gente estava naquela fase de pegar o Aurora também, que ele tinha... Essa cena do Thiago Nunes foi algo... You're the perfect blend of elegance and style, and your ride should be no different. The 2024 Hyundai Sonata Hybrid meets all your needs, from business to brunch and everywhere in between. With head-turning details like a sleek front end, plus stylish interior, and an available 12.3-inch digital instrument cluster and seamless tech integration. Okay, Hyundai. Visit HyundaiUSA.com to learn more about the new 2024 Hyundai Sonata Hybrid. Que ele ficou arranjando treta no jogo contra a Aurora, lá na casa dos caras. Moleque. Aquilo ali era sacanagem, irmão. Aquilo ali eu falei, vai tomar no cu, demite ele agora, não precisa nem esperar o próximo, porque o cara é presepeiro. Enfim, perdemos do Vasco, demitimos o Thiago Nunes ali, aquilo ali foi evento canônico. E eu vou colocar uma outra aqui pra vocês, que não é um jogo Porra, que boa lembrança, né, esse do Vasco. Obrigado ao ex-gigante da colina, porque se não Ajudou fossem demais. vocês... Ajudou demais mesmo. A sequência, isso foi no 9º jogo da temporada. O Botafogo disputou Cara, foram 75 jogos, né? Foi uma coisa de louco. Acho que foram 75 jogos na temporada. O jogo 71, o jogo 72 e o jogo 73, que ocorreu no intervalo de, sei lá, 9 dias, foi Palmeiras no Allianz, Galo final Buenos Aires e Inter Porto Alegre. Esses 3 jogos aconteceram depois de 70 jogos corridos e a gente conseguiu ganhar os 3 jogos. E nesses 3 jogos a gente definiu 2 taças. Então essa sequência para mim a gente talvez não tenha uma dimensão da grandeza e vai ser difícil ter isso repetido na história com até outros times, porque foi muito grande. Isso aí é a história do futebol brasileiro. Isso aí é a É. história do futebol brasileiro. Fecha uma sequência de 4 jogos, né? O Joãozinho falou de 3, mas depois do jogo do Inter ainda tem a vitória contra o São Paulo, que é quando a gente sacramenta o título, né? Ali eu tava confiante pra cacete, ali eu já tava achando que era campeão, sinceramente. Ali a gente já tava Confesso que confiante, mas precisava ainda, né? Precisava terminar o campeonato na frente do Palmeiras. São Paulo, obviamente que o São Paulo ia fazer o que o São Paulo fez. Aquela última bola ali foi entregada, né? Falou assim, vai, meu garoto. Faz esse Cara, gol aí. então, Tá tudo certo.
Não vejo dessa forma, não. Eu vejo como um São Paulo que estava sem muito compromisso Não, ali assim, obviamente com o jogo, ele não né? entregou, né? Ele não entregou a bola pro Gregory fazer o gol. Mas, pô, você vê a câmera que mostra atrás do gol de São Paulo, o Gregory tá ali pressionando e marcando a saída de Isso, bola no exatamente, final de um exatamente. jogo que a gente já estava praticamente campeão. Então, isso tem muito mérito ali do Gregory também. E é curioso que eu vi que ele foi o líder de roubadas de bola do campeonato, com uma roubada a mais do que o segundo colocado, que eu não lembro qual é. E foi essa roubada dele no gol que ele faz. Não sabia disso. Pois é, por uma roubada a mais, ele ficou em primeiro no ranking de roubadas de bola do campeonato. E foi essa roubada no final do jogo. Então aquilo ali, para ele, rendeu o gol do título e ainda rendeu esse primeiro lugar aí nesse ranking de roubada de bola. O Gregory foi muito importante nesse elenco. E era um cara que eu não via muita, assim... A gente comentava isso no grupo, né? Falava, pô, o Gregory não é bola, acho que tinha mais bola que o Gregory, ele tava esperando muito do Alan e tal. E, cara, é um cara que agregou e que entregou absurdamente, assim, absurdamente. Lógico, a gente falou do Marlon Freitas e tal, mas tem outros, quando a gente vai olhando por personagens, né? Você tem o próprio Almadinha, né? O Little Messi, você tem o Barbosa junto com o Bastos também, que é algo surreal. Quanto essa dupla funcionou em tão pouco tempo, esse casamento deu certo. Você tem o próprio Alex Telles, que, cara, para mim foi uma grata surpresa. Eu não esperava absolutamente nada do Alex Telles. Essa altura da carreira dele, sendo muito sincero, e chegando no Botafogo, e entregou também em momentos decisivos. Ele entregou desempenho, entregou performance, entregou concentração. Então, assim, é isso que eu falo. Quando o roteiro, né, muito épico, muito hollywoodiano, como foi esse ano, com esse fechamento, esse final feliz, esse filme começou lá em 2023, né? Os personagens, eles vão sendo construídos de maneira também muito épica, né? A gente falou aqui do Tiquinho, falou do Marlon, falou do Júnior, falou agora do Gregory, e tem um cara que é muito importante também. Savarino. Exatamente. Um cara que é muito importante e pouco citado, assim. Craque da bola, que conduziu esse meio-campo de uma maneira absurda. Absurda. E é pouco citado, sabe? O Savarino ele tem uma regularidade muito alta, né? Assim, ele é um termômetro do time. Quando o time está mal, você pode perceber que é um momento que você está vendo pouco do Savarino em campo. E aí ele começa a entrar um pouquinho mais no jogo e você vê que o time cresce junto com ele. É impressionante. E como ele participa decisivamente, né? É com assistência, é com gol. Ele faz o time jogar. O que ele fez no Beira-Rio... Pô. Qual o nome daquilo? Foi o segundo com mais participação em gol na temporada depois do Júnior. E a reta final dele foi monstruosa, ele foi fundamental, né? Não, o Savarino é um jogadorzaço, assim, craque de bola. E que legal, né, assim, a gente olhar para o nosso time que tem um Almada que chega super badalado, pós-Copa do Mundo, campeão do mundo e tal, e que poderia, né, veio para ficar 6 meses, poderia estar no Botafogo de passagem. Você vê que o cara entrega, o cara joga muita bola e ele mostra o porquê que ele é considerado craque, porquê que ele custou o dinheiro que custou. E aí você tem um Luiz Henrique que, pô, no início do ano, naquele momento de negociação, ficava naquela, vai pro Botafogo para passar 6 meses e ir embora. E aí o cara ficou o ano inteiro e, pô, vai pra seleção, joga bola pra caramba o ano inteiro, faz jogada maravilhosa, mete gol, dá assistência. Aí chega um Igor Jesus que, pô, veio para ser reserva do Tiquinho e quando você vê o cara toma a posição, joga pra caramba também, faz gol decisivo, vai pra seleção. É um elenco com muita qualidade. Mas e aí, quando a gente fica nessa dúvida, assim, de elencar qual é o melhor jogador? Mano, é muito difícil. Isso significa o quê?
que isso é um trabalho muito bem feito de Arthur Jorge. Sim. É impressionante, impressionante. Por exemplo, eu sou muito fã do Barbosa, né? Eu acho que todo time campeão começa com uma zaga campeã. E o que o Barbosa jogou. E assim, eu, E o obviamente, Barbosa que tem um início mais ou menos, né? Quando chega, bem né? bem desequilibrado até ele se ajustar ao futebol brasileiro. Mas é um jogador que tem assistência para gol, que tem passe decisivo contra o atual líder. Um tremendo potencial de virar ídolo, tá, gente? Tremendo potencial. Tremendo potencial. Pra mim, se alguém chega pra mim, se outra pessoa chega pra falar, não é, eu até entendo, não, beleza. Mas pra mim, Barbosa, ídolo pra caralho. Vai ser o número da minha camisa, com o patch da Libertadores. Impressionante o que esse cara jogou na final da Libertadores. Tem um gol do Igor Jesus contra o Fortaleza, se eu não me engano. Exatamente, esse aí. Um lançamento do Barbosa lá da defesa, que é um golaço, né, cara? O Igor mata no peito e já chuta logo com a bola caindo. Impressionante. E, porra, o cara posta foto com a foto da Taça Rio e escreve a primeira de muitas. Irmão. Porra, errado não tava, né? Me diz, ele mentiu? Não mentiu. Não mentiu, mano. Ele quer taça. O Barbosa, ele gosta de taça. Não à toa, ele carrega uma taça dentro da sua... Porra, cara, mas vocês... Eu queria muito saber, antes da gente falar um pouco do que a gente acertou e o que a gente errou nas nossas previsões, vamos fazer uma revisão de memória, porque também faz muito tempo que a gente falou, né? Eu queria saber, pra falar um pouquinho, né, desse jogo tão histórico que foi a final da Libertadores. E aqui eu faço uma afirmação e eu vou tentar, obviamente que eu não vou falar sem clubismo. Porra, isso não existe, né? Isso aqui é um podcast sobre Botafogo. Só tem botafoguense doente aqui. Mas, assim, olhando o máximo possível de uma visão de uma pessoa que gosta de futebol e gosta dos encantos do futebol, eu posso falar sem sombra de dúvidas que essa final da Libertadores foi a maior final da história da Libertadores. Nenhum outro clube conseguiu fazer e irá conseguir por muito tempo fazer o que o Botafogo fez. E sem esse papo de que falar, porque o Galo, pipipi, popopó. Irmão, não, é uma excelente equipe que tá no momento ruim. Mas uma excelente equipe, uma equipe que tem Vargas, que tem Hulk, que tem Daverson, que tem Saravia na lateral. Tipo assim, o Galo não é bagre, não tá ali à toa. O Galo chegou na final por mérito, né? Fez uma campanha que levou o time para a final, eliminou o River na semifinal, é sempre importante lembrar. O Galo é um grande freguês do Botafogo, a gente precisa ressaltar isso aqui. Se tiver algum torcedor do Galo ouvindo a gente, acho pouco provável, mas se ouvir, cara, nem peço desculpa porque eu tô falando a verdade. Não tô, é verdade. Não tô mentindo nem aumentando. Mas assim, é um time que chegou na final com jogadores que decidem jogos, né? Assim, um Hulk da vida, um Paulinho da vida, todos esses aí que você já citou, são jogadores que podem decidir um jogo. E uma final de jogo único na Argentina, num campo neutro, está sujeita a um dia ruim do Botafogo, por exemplo, e um dia bom de um desses que definem jogo. Isso podia acontecer. E o jogo, quando inicia ali com aqueles 30 segundos... O Botafogo poderia ter um expulso. Pois né? O roteiro ali começou, tipo, cara, é isso que pode acontecer. O Botafogo entrou num dia ruim e a gente vai perder a final porque tem gente que decide jogo do outro lado. E só que não aconteceu muito bem isso, não. E eu vou falar até mais incisivo que o Léo. Eu acho que nunca mais vai se repetir um roteiro como esse, cara. É tipo o 7-1 que o Brasil tomou no Mineirão. Isso nunca mais vai acontecer no futebol. Nunca mais um time que tá sediando a Copa na tua casa vai tomar de 7-1 de uma seleção boa também, duas seleções gigantes.
Da mesma forma que eu acho que nunca vai ter um time que vai ter um cara expulso com 30 segundos e vai ganhar uma final. Com 2 gols de diferença, né? Não ganhou nos pênaltis, como Impressionante. lá na arquibancada eu comi, cara, a sensação depois da expulsão foi tipo, vamos Impressionante. tentar levar pros pênaltis isso aí, fudeu. Tava já desesperado, óbvio, foi Cara, dando bom. eu não consegui raciocinar. Tipo assim, aconteceu o fato ocorreu na minha frente, assim. João e Léo estavam lá na arquibancada, né? O Estávamos lá. Leandro também estava. O Leandro teve Tava. que sair Ah, antes, isso é verdade. É porque o né? papo continuou rolando, o Leandro O papo precisou sair, continuou, então. o Leandro precisou sair, mas o Leandro também estava lá. Então aqui da Tava mesa, lá. da bancada, só eu e Russani que não estávamos na arquibancada. Mano, Pô, o fato ocorreu contem na aí minha como frente, foi. assim. O fato ocorreu assim na minha frente, né? Porque aconteceu, tava tão cheio, mas tão cheio, que eles abriram a porta lateral. E eu tava na 3C, e aí eu e uns amigos vimos a porta aberta, começamos a correr e fomos para aquele setor central. Então, tipo assim, eu vi o jogo atrás do Textor. Tava o Textor, tava o Adnet, tava toda a família dos jogadores, assim, eu assisti o jogo atrás deles, assim. Então, assim, o meu 2024 foi muito pica, irmão, pelo amor de Deus. E aí, começou o jogo, aquele calor do caralho, e aconteceu o rolê. E meu cérebro demorou pra compreender aquele fato, tá ligado? Porque ocorreu, eu falei, pô, peraí. Tipo, o jogo começou agora, irmão. Dá um Calma aí. desconto, né? Segura aí um Tipo, dá pouquinho, um né? desconto. Pô, dá um desconto, destino. Pelo amor de Deus. Eu falei, pô, mas aí o Na cara hora, na hora eu baixou falei muito a vermelho. cabeça. Não tem E como. aí. Na hora era vermelho. E aí pra concluir, e aí eu vi aquele fato, né? E eu falei, pô, não é possível. E eu pensei assim, né? A última coisa que eu pensei, eu falei assim, pô, não é possível que a vida só tem esse roteiro pra nos oferecer, tá ligado? Tipo assim, né? Pô, não é É muito possível, injusto, gente. né, cara? É muito injusto. Eu falei, pô, gente. E aí, mano, quando começou a rolar o jogo, eu falei, porra, dá. Mas eu acho que isso aqui pode ficar pra um próximo programa pra gente falar só desse dia histórico. Hoje, só um revival, o primeiro show da turnê do N-Sync, da reunião do N-Sync. E aí a gente conta isso num próximo programa. Cara, eu queria muito, já que a gente falou de todo esse processo, né? De todo esse processo que o Botafogo passou esse ano, vamos tentar relembrar o que a gente falou quando a gente estava pensando no futuro do Botafogo e ver o que a gente acertou. Vocês lembram mais ou menos Eu o que a gente lembro. falou? Então, eu reouvi alguns programas nossos para relembrar algumas coisas que a gente falou e tal. E, cara, uma coisa que a gente sempre bateu muito na tecla desde o início é que, assim, quando a gente começou a fazer o Botacast, a gente sempre procurou falar de temas do Botafogo, mas não necessariamente bola, né? Análise O de jogo e campo, tal. né? A Perfeito. gente nunca foi de falar de campo, porque já tem muita gente que faz isso e bem. Então a gente sempre tentou falar de coisas de fora do campo e nossos pontos de vista e tal. E uma tecla que a gente sempre bateu muito era na questão do profissionalismo, né? Que era uma coisa que faltava muito no momento que a gente iniciou o programa. Ali em 2020 já se começava a falar de SAF, né? E a gente gravou um programa projetando como seria o Botafogo do futuro, né? E a gente colocou muita expectativa em estruturar o clube, né? Sanar as dívidas, se tornar um clube mais sustentável financeiramente, investindo na base, né? Revelando jogadores e aos poucos retomar um protagonismo. E nas nossas previsões, a gente falando de Botafogo daqui a 10 anos, né, considerando 2020, né, quando a gente gravou, o que a gente teria nesses próximos 10 anos? E no geral, a gente estava muito satisfeito
se a gente tivesse um Botafogo mais profissional, investindo na base e talvez ganhando um título ou outro de expressão, depois de uns 5 anos, né? E é engraçado, porque no nosso grupo eu costumo ser o mais pessimista, né? Ou talvez mais realista em, em alguns pontos. E eu lembro nesse que fala do Botafogo do futuro, o Sani, João e Leozinho falaram muito sobre essa questão da profissionalização e uma perspectiva de se estruturar, mas não muito em título. E eu acho que eu falei por último, falei, pô, então eu vou partir para outro lado. Eu estou pensando em, sei lá, nos próximos 5 anos já ser tetra brasileiro, 2 Libertadores e talvez um Mundial. E, cara, porra, falta pouco aí para minha, pra minha Ousado, previsão bater. ousado. Pois é, a gente já é tri brasileiro, já temos uma Libertadores e o Mundial tá logo ali ano que vem, né? Então, mais um brasileiro e mais uma Libertadores, e eu falei de uma Copa do Brasil também. Minha previsão já vira profecia. Acho que a gente Eu. sempre falou muito, né? Vai, fala sério, por favor. Não, é que o Rafa lembrou bem, né? Que eu falei muito da profissionalização. E eu acho que até nisso eu errei, viu, Rafa? Porque, assim, eu não imaginava em tão pouco tempo a gente ter esse nível de profissionalização que a gente tem hoje no clube, sabe? E eu não digo só quando a gente olha, que é muito natural também o nosso olhar, ficar muito ali na galera do scout, que olha os jogadores e tal. Sim, isso é um ponto que eu acho que nenhum clube no Brasil hoje tem um departamento de scouting que o Botafogo tem. Mas não só isso, a gente olha muito para o cuidado que essa profissionalização trouxe para o torcedor. E aí não estou falando do preço médio de ingresso, não estou falando sobre entrada, nem a questão do sócio, que eu acho que a gente pode discutir até em outro programa. É uma pauta interessante para a gente discutir essa nova fase de como é torcer para o Botafogo e os custos que a profissionalização acaba trazendo para quem é torcedor, né? Mas é o olhar pro torcedor. Então, por exemplo, quando você pega ali na final da Libertadores o que foi o Nilton Santos na final, aquela estrutura montada, aquilo que foi pensado para o torcedor em geral também. Então, é um olhar que a profissionalização traz, que a gente não veria, se mesmo se o clube, por azar do destino, conseguisse galgar uma final de Libertadores antes da SAF, a gente não conseguiria ter esse olhar para o torcedor, sabe? Então, eu acho que está muito no detalhe esse nível de profissionalização que a gente identificou, que lá atrás a gente identificou que aconteceria com o clube, acho que aconteceu até muito rápido. Você pega o uniforme, por exemplo, é um grande exemplo disso. Essa camisa, quando ela foi lançada, ela tinha cara de camisa pesada, camisa campeã. Ela fedia título. Você via que era uma camisa muito bonita, para não ter nenhuma estrelinha ali, sabe? Para não ter nenhum simbolismo, esse uniforme, né, de 24. Então, assim, A camisa tudo que mais foi... bonita do Botafogo dos últimos anos, disparado. Com certeza, com certeza. Então você via que tinha muito da profissionalização nos detalhes, sabe? Ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem muita coisa para ser feita, o próprio CT, e a gente pode falar disso num episódio sobre próximos passos, de repente, do que espera-se desse futuro Botafogo. Acho que é um bom tema para a gente falar. Você falou uma coisa legal sobre o futuro do Botafogo, esse lance do investimento na base, né? A gente vê um Botafogo que tem crianças e jovens jogando na base, mas estudando na base também, dentro do clube, né? O Botafogo formando jogadores e formando cidadãos. Isso é uma coisa Exato. que é importante, o clube ter isso dentro do planejamento, né? Entender o papel que ele pode exercer na sociedade, né? No entorno dele ali. E o legado que ele pode deixar, não só para o futebol, mas também para a sociedade. É muito Sim. mais do que um bairro, né? É o maior bairro do mundo. É isso aí. E tá crescendo. Isso que é foda. O bairro tá crescendo pra caralho, assim, tá vazando do Brasil. Você vê quanta gente lá na Argentina tava de outros lugares, cara. É foda. Quanto que essa torcida tá espalhada e tava sentida. Isso é um ponto interessante. Tem amigo que torce pra outros times que eles falaram assim pra mim: Porra, cara, vocês começaram com a Libertadores, vocês têm noção disso? Esse título é gigante. Eu acho que vocês nem conseguiram comemorar mensurando
exatamente o quão grande foi, porque aconteceu numa zona, assim, que a gente também estava Cara, disputando brasileiro, mas aconteceu eu acho depois que, do assim, Galo. Eu acho que a gente não comemorou esse bagulho então, ainda, mas mano. eu acho que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. É óbvio. A gente não comemorou a Libertadores porque a gente tinha um jogo de brasileiro, 2 jogos importantes de brasileiro logo depois. Se o Botafoguense não tivesse esse compromisso com o brasileiro depois da final da Libertadores, ia ser uma catarse maior ainda. Com certeza, com certeza. O Rio de Janeiro não ia ter estrutura para Não aguentar ia. o Botafogo campeão da Libertadores sem, sem ter que se preocupar com algo depois, né? Só se preocupando em comemorar. Né? Todo mundo teve que dormir cedo porque tinha Pois jogo é, importante. a cidade ia acabar, não Mas mesmo ia assim, sobrar nada. foram títulos que a gente ganhou e, cara, a grandeza é absurda. Mas saiu um peso das nossas costas. Eu acho que o alívio de ter sido campeão talvez tenha segurado também esse nível de comemoração instantânea. Uhum. A ficha foi caindo aos poucos. Eu acho que as comemorações foram acontecendo também em níveis diferentes, em lugares diferentes. Afinal de contas, um título foi longe, o time teve que vir correndo, tinha galera aqui, tinha galera em General, tinha galera na Argentina, tinha galera espalhada. Foi muito foda de ver isso. Eu acho que vocês já falaram, né, essa questão. Eu fui pé no chão pra caramba na minha previsão. Falei muito sobre base, de formar jogador, de criar a marca, que eu acho que é isso que tá acontecendo. A marca Botafogo, ela tá crescendo muito, tá se diferenciando muito do que a gente viu e do que até os outros times no Brasil fazem. Então a gente tá virando case de sucesso. Aí o publicitário tá cantando aqui, né? Tá falando que ele é um publicitário mesmo. Mas o Botafogo realmente virou um exemplo. Mas E, é importante dar esse ponto de vista também, né? e inveja, né? A gente virou um exemplo e virou um time a ser invejado, que é ótimo, porra. Se a gente tá incomodando, é assim que tem que ser e os outros que se acostumem, porra. Eles que se fodam porque Deixa eles que vão eu, enfrentar o Botafogo. deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Maurinho disse que a gente não ia botar 20 mil lá na Argentina. Muita Cara, gente. não vamos muita- sujar o mu- programa com essas. Não, O peraí. programa tá bonito, não vamos falar disso, não. Teve uma rapaziada aí que falou que nosso time era uma merda. Que o mental tava Mental tava fraco, acabado, mental pipocado. fraco, porque ia pipocar. E aí, o que aconteceu, rapaziada? A galera tá chorando agora no chuveiro. Não satisfeitos de enfrentarem o Botafogo e tomar porrada do Botafogo, agora eles vão querer. Fudeu, cara. Não vão prometer mais como não. Vai ter que ser pela lorota. Um amigo meu mandou uma mensagem, ele mandou um print de um tweet falando de um colunista que estava defendendo uma mudança no Brasileirão para evitar que os times afrouxassem para prejudicar um rival no último jogo, falando que o jogo deveria valer uma bonificação para o ano seguinte, talvez um ponto a mais. Eles preocupados com a possibilidade do São Paulo entregar o jogo para o Botafogo, né? E aí ele comentou o seguinte, né? Que, pô, de uma hora para outra, a imprensa e os times passaram a se preocupar com os gramados, com fair play financeiro, com entrega de jogo na última rodada. Se a gente tiver mais 5 anos de Botafogo nas cabeças, a gente arruma o futebol brasileiro de uma vez, assim. Isso aqui vira Europa, né? É um bom ponto, né? Se a gente continuar incomodando, Pois o é, Brasil vai cara. virar a Champions League, né? De tudo que tem que Exatamente. A gente resolver para resolve parar os tudo, Jesus. resolve tudo. Sim. Mas aí o Léo puxou esse ponto da galera, né? De que ficou, o mental, não vai botar 20 mil. Cara, não sei como foi no círculo de vocês, e quem tá me ouvindo também pode depois mandar comentário pra gente lá no Instagram, mas eu senti muito que foi um alívio pra galera quando rolou o jogo com o Pachuca, sabe? No Intercontinental, que foi 3-0 Pachuca e tal, a gente não chegou às próximas fases. A galera tava muito ansiosa por um vacilo desse time, desse elenco, sabe? Tava engasgada ali, querendo de alguma maneira arranjar algum artifício para comentar, para zoar, para falar alguma coisa. Eu não sei como foi para vocês esse Intercontinental, mas é isso, a minha ficha não tinha nem caído da Libertadores ainda. Essa semana eu reassisti o jogo de novo, pelas, sei lá, quantas vezes eu já vi o jogo da final da Libertadores, eu reassisti no YouTube. Então, assim, eu sinto que a galera ainda tá muito mordida. E muito por conta do que o Joãozinho trouxe.
A gente não tem noção, galera, do que esse time e esse elenco fizeram esse ano, assim. A grandeza que foi ganhar 2 títulos dessa magnitude em um ano e com o futebol apresentado. Porque é isso, não foi o futebol do time da tia Leila, não foi o futebol do Abel, aquele chuveirinho. Foi um futebol vistoso, um time que entra sempre com a mentalidade para vencer e jogar bola, praticar o futebol. Então, é uma grandeza assim que a gente não vê acontecer tanto no futebol, no campeonato de pontos corridos, tanto que de pontos corridos só a gente e a Mulambada conseguiram isso em 2019, esses 2 títulos na mesma temporada, e a gente não teve ainda essa dimensão da grandeza. E eu vi muito isso no Mundial, a galera, no Intercontinental agora, a galera meio que, ufa, eu posso falar alguma coisa, eu posso zoar alguma coisa, sabe? E mesmo assim, tipo, beleza, legal, cara. Estavam tá com azia há 3 semanas. Exatamente, tendo que engolir muita coisa do Botafogo, tendo que engolir toda a cobertura desse time, enfim. Eu senti que, eu tava torcendo por vocês, até a página 2, né? Eu fiquei muito feliz com o Botafogo campeão, até a página 2, né, querido? Foi só te tomar 3 golzinhos do Pachuca que voltou tudo de novo, tudo que tava engolido, tudo que tava represado, eles botaram pra fora. Então, Tiveram mas foi bom que também. dividir tela com o nosso avião pousando. É isso. Eu O vi, jogo eu de vi fazendo vocês isso, tem a isso. mesma importância do que o nosso avião pousando no aeroporto, cara. Sim, sim. Rapaziada, muito bom falar de novo. E é por isso que a gente tem muito assunto. Mas estamos chegando a mais de 1 hora de programa. Então acho que a gente pode dar uma encerrada por aqui, porque senão vai ficar. A gente guarda o assunto, já tem uma desculpa já pra gravar outro, já mais um show do N5. A gente fez um resumão, né? A gente fez um resumão, tinha muito assunto pra falar, cara. E pra tu ver, ainda tem muita coisa pra falar. Porque como o Rafa falou, né, cara? O nosso objetivo sempre foi tratar o Botafogo dentro do âmbito mais cultural, assim, né? Mais de tipo uma conversa de boteco mesmo, conversa de bar, como se a gente estivesse sentado, tomando uma cerveja, apesar desse momento estar tomando uma espumante, kkkk. E é legal ver, né, esse ponto de vista mais cultural, mais do dia a dia, assim, do tipo, pô, senti isso, esperava isso, porque como o Rafa falou, né, pra falar de campo, bola aí, de tática, tem um monte, eu acho que a gente nem sabe tanto, assim, de tática e a gente preza muito pela seriedade, né, do que a gente tá falando, então acho que nem caberia a gente ficar falando de tática aqui, e porra, sabe? Então é legal ver que a gente ainda tem muita coisa pra falar, tem mais um programa pra fazer aí, e espero que nesse agora o Leandro possa ficar até o final. Eu espero que o problema que ele teve lá tenha sido resolvido, mas não é nada grave, tá tudo tranquilo, mas que tenha sido resolvido lá. E é isso. Vamos começar a dar tchau, então. O Leandro deu uma de Gregório, né? Foi expulso. Tranquilo, beleza, né? Adorei. Tirou foto, depois meteu Adorei. pau. Então começa contigo aí, Rafa. Dá teu tchau, vamos começar a se despedir. Gente, pô, prazer enorme falar com vocês de novo. Falar de Botafogo nesse ano tão especial que a gente pôde comemorar conquista inédita, um ano histórico, um ano em que a gente ganhou 2 taças enormes, a gente ganhou de todos os primeiros times da tabela do Campeonato Brasileiro, a gente ganhou de todos os nossos rivais no Campeonato Brasileiro. Então, foi um ano muito bom. E espero que seja o pior dos próximos 10 anos para o Botafogo. É isso. Valeu, galera. Tomara. Joãozinho. É isso, galera. Eu tô feliz por estar aqui com vocês. Ficarei ainda mais feliz por estar nos próximos episódios que podemos gravar, sim, hein? Tem tema, tem assunto, tem história lá da Argentina pra gente dividir aqui. Não só da Argentina, como daqui, de quem viu em casa, quem viu em festa de família, quem viu em estádio, a gente pode ver se chama a gente, né? Que estavam em General, ou que tava lá no Newton Santos. E, porra, tô feliz com o nosso time, cara. A gente tem que ficar feliz, tem que se emocionar, porque é isso que faz, é assistir o documentário que vai sair, assistir o mini doc que saiu da
da Conmebol também, que é pra fazer chorar, é foda. Eu daqui a pouco me emociono se eu ficar vendo e É, falando dessas é coisas. isso, cara. A gente está nesse momento ainda de ver os vídeos sobre a Libertadores e se emocionar. Tava falando, vai ter um dia que eu vou conseguir ver um vídeo e não ficar com o olho cheio de água. Mas esse dia ainda não é hoje. É muito isso. E assim, espero que a gente possa gravar outros episódios ao decorrer desse ano que tá vindo, no final também do ano que tá vindo, e falar também de outros títulos e outras alegrias, porque esse vai ser o novo normal desse tempo de Botafogo que a gente tá vivendo, galera. Grande abraço. Sani, contigo. Boa, boa. Cara, muito bom lembrar os velhos tempos que a gente ficava aqui até a madrugada gravando, falando do Botafogo, falando da nossa paixão. E é muito bom poder falar da nossa paixão agora com muitos sentado em cima de taças, né? E a gente se imaginou tanto nesse momento, se imaginou tanto viver esse momento. A gente está vivendo isso e viver isso com meus amigos e irmãos de arquibancada aqui e de podcast também é maravilhoso. Eu sempre iniciei esse programa, né, ou encerrei esse programa falando respeitem o mais tradicional. Acho que eu vou mudar a frase para os próximos episódios, que é aprendam a respeitar o mais tradicional, porque vocês vão ter que aprender, vocês vão ter que aturar, vocês vão ter que se acostumar com esse Botafogo. Não é que é tempo de Botafogo, né? O Botafogo ele faz o seu próprio tempo, ele escreve a sua própria história e quando faz isso, ele sempre escreve a história do futebol brasileiro. E você pode chiar, pode falar de fair play financeiro, pode fazer o que você quiser, querido. É para respeitar e aprender a respeitar o mais tradicional. É sempre um prazer falar com vocês, meus amigos. É sempre um prazer saber que tem gente aí do outro lado apaixonada por esse clube, ouvindo esses caras que, como o Léo disse, sabem muito pouco de tática, mas tem muita paixão para falar desse clube. É isso, até o próximo episódio. Esse ano foi maravilhoso. Vivam esse momento, curtam esse momento, porque foi mágico. Abraço! Meus amigos, é muito emocionante e gratificante voltar a fazer esse programa com vocês, porque é engraçado, né? A gente começou quando esse lance de influencer no Botafogo era mato, né? A gente tinha um ou outro ali, talvez a Rádio Botafogo, mas pode parecer que não, pode parecer besteira, mas de podcast, esse podcast aqui foi o primeiro do Botafogo. Não tinha outro, não tem outro. Agora surgiram um mesa aqui, mesa ali, um bota uma câmera aqui e começa a falar, mas tem que lembrar que esse podcast aqui, essa bancada aqui, exatamente essa bancada aqui, foi a primeira bancada dos torcedores a vir a público falar e defender o Botafogo. E se apresentar como podcast, né? E se apresentar como podcast. Então, assim, não é qualquer coisa que mesmo que não seja assim, né, no mainstream, mas pra gente, quem acompanha a gente, pode parecer que não, mas tem muita gente que acompanha a gente. Eu vejo os números, eu sei do que eu tô falando. Tem muita gente que acompanha a gente, tem muita gente que gosta da gente. É ter a noção de que a gente sempre fez um trabalho muito legal, muito íntegro e muito divertido. Sempre foi muito divertido fazer esses programas e hoje foi mais um dia que foi muito legal, foi muito divertido tá com os meus amigos falando do maior clube do futebol mundial, que é uma das paixões da minha vida, assim. Então, só tenho a agradecer vocês, obrigado. Pô, mais uma vez, muito obrigado. Que noite espetacular. O Cartas pro Heitor, o Sani também fala ele fala assim, meu filho vai saber que ele se reuniu com os amigos pra ficar falando de Botafogo numa madrugada de sábado. Então, assim, a gente tava gravando numa madrugada de sábado e hoje mais um dia, né? Cada um com suas particularidades. Verdade. É verdade, eu escutei, tu postou, né? Eu reouvi, por assim dizer. E eu não posso encerrar esse programa. Bom, antes de encerrar, eu vou mandar Pode falar. Um alô para os rivais, para os nossos amigos rivais, né? Que foi uma coisa que eu repeti muito durante o ano,
né? Principalmente quando eles começaram a sumir, desaparecer de mensagem. E aí, pô, depois daquele 4-1, então, a turma da Lagoa sumiu de vez, né? E o mantra que eu repeti o ano inteiro, né, até o final. Falei, se vocês acham que tá ruim para vocês, se acostuma, porque, olha só, vai piorar. É isso, galera. Para você, É isso. você que torce para outro time, vai piorar. Eu tenho dois amigos, tenho dois irmãos, né, assim, por assim dizer. Eles não são meus amigos, são meus irmãos, né, mas eles são flamenguistas e tal. Eles estão numa azia, e irmão, eu falo pra eles, cara, se você tá puto agora, eu não quero ver vocês ano que vem, porque vocês vão estar muito piores. Porque vai piorar, vai ficar pior pra vocês. E a rapaziada tá numa azia. E aí, alguém, vocês quer complementar alguma coisa, Sani, João? Tô assinando aí com o que você está dizendo e fico em silêncio a partir de agora. Segue o baile, Né? segue o baile. Mas eu gostaria, desculpem aos outros pais, mas eu preciso dizer que a sorte do Botafogo se chama Elis Morena, porque desde que nasceu, não viu o Botafogo perder, tá? É só pra... Nunca viu. Teve um incidente no Vai Uruguai? ter que Teve um... gravar o da carta pra ela, hein? Vai ter É que gravar o verdade, episódio da carta pra é ela. verdade, é verdade. Verdade, é verdade. Só que a carta pra ela vai ser do tipo, ó, tenha humildade, lembre de onde você veio, vai ser uma coisa... Não corta a Cuidado. onda dela, não, cara. Deixa ela ser arrogante, deixa ela ser. Né? Ela vai ser, eu espero que seja, eu espero que seja. Meus amigos, muito obrigado para vocês que chegaram até aqui, né, em tanto tempo de programa, mas é muito, muito divertido falar com vocês. Até a próxima, um beijo no coração. Campeão da Libertadores e campeão do Brasileiro. É o glorioso, porra! É tempo de Vamos. Botafogo. Valeu, respeito.